Graça e paz, igreja. Tive de muita alegria, muita satisfação estar aqui hoje, essa grande oportunidade. A gente está no mês de fevereiro e na nossa denominação o mês de fevereiro é um mês com ênfase em oração. Quando o pastor Caio me colocou na escala, eu comecei a orar a Deus e pedi algo que fosse de Deus mesmo, sobre oração, o que eu poderia falar sobre oração. E eu fiquei orando até que para Deus me dar uma palavra. E aí eu vim num culto de intercessão na semana passada. E sempre quando a gente tem o curso de sempre quando a gente tem o culto de intercessão, às vezes a Aline pede para a gente falar uma palavra, trazer alguma coisa. E naquele dia eu procurei, eu falei assim, vou procurar alguma coisa para eu levar no culto de intercessão. E a palavra que eu achei foi Salomão intercedendo pelo templo. E eu comecei a ler aquilo e eu falei, como Deus é maravilhoso e como Deus trabalha. Porque eu queria algo sobre oração. Mas naquele momento, eu estava procurando algo sobre a intercessão para o culto de intercessão. Mas Deus me deu a palavra que está no primeiro livro de Reis, no capítulo 8, a partir do verso 22. Eu vou ler daqui a pouco, mas eu vou primeiro explicar um pouquinho do que estava acontecendo aqui no momento bíblico. E antes disso, eu só vou pedir para a igreja estar intercedendo e vamos orar para que Deus venha completar a obra dele. Amém? Meu Deus eterno Pai, obrigada por essa oportunidade, Senhor. Seja o Senhor falando através da minha vida, Senhor, e não eu. Que a sua palavra possa vir, Senhor, aos corações e ela seja guardada, Senhor. Que a igreja possa, Senhor, aprender mais de Ti, da Tua palavra, Senhor, através da minha vida, é o que eu te peço, ó Pai. Dá o entendimento, Senhor. Dá, Senhor, o discernimento da Tua palavra, que nada venha atrapalhar ou impedir neste momento, Senhor. Ser comigo, Senhor, seja o Senhor fazendo através de mim. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém? Então, eu vou falar um pouquinho do contexto histórico bíblico aqui. Salomão, o rei mais, como toda a história bíblica, foi o rei mais rico e mais sábio que existiu. Salomão, é engraçado falar, mas a gente precisa falar, porque não é todo mundo que conhece a hereditariedade bíblica, e a gente precisa explicar que Salomão era filho de Davi. Muita gente não sabe que Salomão era filho de Davi. Davi foi um rei, primeiro rei eleito, né? Deus consagrou, mas era o primeiro rei, depois do rei Saul, que foi o eleito pelo povo. E ele teve Salomão com Batseba lá, que é o rei Salomão. O rei Davi, ele teve o desejo de construir um templo. E ele mesmo não conseguiu fazer enquanto ele era rei. Mas antes dele morrer, ele conversou com o Salomão e ele passou as instruções de como que deveria ser feito o templo e como ele gostaria que o templo fosse feito, como Deus colocou no coração dele como esse templo deveria ser feito. E Salomão, já como rei, depois que Davi já havia falecido, que Salomão assumiu o trono, assumiu o reinado, construiu o templo. E essa oração que nós vamos ler é uma oração de quando o templo já estava pronto. Então, Salomão fez lá o templo todo, com todo o requinte de detalhes, com todos os tesouros que poderiam ter. O templo era maravilhoso, o templo que ele ergueu. E tudo de acordo com o que o pai dele tinha deixado para fazer esse templo. E ali, nesse momento, era como se fosse um evento de inauguração do templo. Naquela época, tinha a Arca da Aliança, que é onde estavam as tábuas dos 10 mandamentos, o cajado de Moisés, tudo que estava na arca. E eles estavam trazendo essa arca
com todo também, que tem todo as regras de como essa arca deveria ser conduzida pelos levitas. Salomão tomou o cuidado de fazer tudo muito certinho como Deus havia mandado. E a arca, ela estava vindo de Sião, que era a cidade de Davi, para o templo, para ficar no templo, para ser um lugar ali consagrado para Deus e que as pessoas fossem ali para orar e para agradecer. Então, imagina Salomão nessa posição de rei, aonde ele conseguiu fazer o templo da forma como se pedia, né, na Bíblia. E ele convidou ali todas as famílias de Israel, todos os chefes das tribos, para estar naquele lugar. Todo mundo sabe que eu sou meio... Não é fantasiosa, mas assim, eu sou muito imaginativa. Eu até faço a comparação do mundo de Bob. Eu faço, sabe assim, quando você começa a ler uma história, ou quando alguém te conta uma história que você começa a imaginar a cena, todo mundo. Eu sou meio assim, sou o Bob mesmo, que vai com a bicicletinha lá e começa a pensar. Eu fico imaginando aquele lugar maravilhoso, enorme, que, nossa, um pouco antes, para quem quiser ler, no livro de 1 Reis, no capítulo 8, fala que a glória de Deus encheu, teve uma nuvem de glória que encheu aquele lugar. Eu fico imaginando a gratidão de Salomão naquele momento, como que ele não estava ali sendo tão grato a Deus por tudo aquilo que ele tinha conseguido construir, que ele tinha conseguido fazer e conseguiu concluir. Ele devia estar assim, muito grato. Então, eu vou ler a oração que ele fez nesse momento em que estavam todos lá. Ele fez essa seguinte oração. É livro de 1 Reis, no capítulo 8, a partir do verso 22. E pôs-se Salomão diante do altar do Senhor, na presença de toda a congregação de Israel, e estendeu as suas mãos para o céu, e disse: Ó Senhor Deus de Israel, não há Deus como tu, em cima nos céus, nem embaixo na terra, que guardas a aliança e beneficência a teus servos, que andam como o teu coração diante de ti. Que guardaste o teu servo Davi, meu pai, o que lhe disseras, porque com a tua boca dissestes e com a tua mão cumpristes, como neste dia se vê. Agora, pois, ó Senhor Deus de Israel, guarda teu servo Davi, meu pai, que lhe falaste, dizendo: não te faltará sucessor diante de mim, que sente no trono de Israel. Somente que teus filhos guardem o seu caminho para andarem diante de mim, como tu andastes diante de mim. Agora também, ó Deus de Israel, cumpra-se tua palavra que disseste ao teu servo Davi, meu pai. Mas, na verdade, habitaria Deus na terra? Eis que os céus e até os céus dos céus não te poderiam conter, quanto menos essa casa que eu tenho edificado. Ouve, pois, a oração do teu servo e a sua súplica, ó Senhor meu Deus. Atende o clamor e a oração do teu servo que faz hoje diante de ti, para que os teus olhos, noite e dia, estejam abertos para esta casa, onde este lugar do qual dissestes, o meu nome estará ali, para ouvires a oração que o teu servo fizer neste lugar. Ouve, pois, a súplica do teu servo e do teu povo de Israel, quando orarem neste lugar. Também ouve tu, no lugar de tua habitação nos céus. Ouve também e perdoa. Quando alguém pecar contra o seu próximo e puser sobre ele juramento de maldição, fazendo-lhe o jurar, e vier juramento de maldição diante do teu altar nesta casa, ouve tu então nos céus, e age e julga, e teu seu proceder sobre a sua cabeça, e justificando ao justo, rendendo-lhe segundo a sua justiça. Quando o teu povo de Israel for ferido diante de inimigo por ter pecado contra ti, e se converterem a ti, confessarem o teu nome, orarem e suplicarem a ti nesta casa, sempre falando do templo. Ouve tu nos céus e perdoa o pecado do teu povo de Israel, e torna-o levar a terra que tens dado a seus pais. Quando o céu se fechar e não houver chuva, por terem pecado contra ti, e orarem neste lugar, confessarem o teu nome, e se converterem dos seus pecados, havendo-os tu afligido,
ouve tu então nos céus e perdoa o pecado dos teus servos, do povo de Israel, ensinando-lhes o bom caminho em que andem, e dê a chuva na sua terra, que deste povo em herança, do teu povo em herança. Quando houver fome na terra, quando houver peste, quando houver queima de seara, ferrugem, gafanhoto ou pulgão, ou o seu inimigo acercar a terra das suas portas, ou houver alguma praga ou doença, toda a oração, toda a súplica que qualquer homem de todo o teu povo de Israel fizer, conhecendo cada um a chaga do seu coração e estendendo as suas mãos para essa casa, falando do templo, ouve tu então dos céus, assento da tua habitação, e perdoa, age e dá a cada um conforme a todos os seus caminhos, segundo vires o seu coração, porque só tu conheces o coração de todos os filhos dos homens, para que tenham todos os dias que vivam na terra que destes a nossos pais. E também ouve ao estrangeiro, que não for povo de Israel, quando vier a essa terra remota por amor do teu nome. Porque ouvirão o teu grande nome, da tua forte mão e do teu braço estendido, e vier orar voltando para esta casa, ouve tu do céu, assentado na tua habitação, e faze conforme tudo o que o estrangeiro a ti clamar, a fim de que todo o povo da terra conheçam o teu nome, para te terem como teu povo, Israel, e para saberem que o teu nome é invocado sobre essa casa que tenho edificado. Quando o teu povo sair à guerra contra o inimigo pelo caminho, porque os enviares e orarem ao Senhor para o lado dessa cidade, que tu elegesses para esta casa, que edifique o teu nome, ouve então dos céus a sua oração e a sua súplica, e faz-lhe justiça. Quando pecarem contra ti, pois não há homem que não peque, e tu indignares contra ele e o entregares à mão dos inimigos, de modo que os levem em cativeiro para a terra inimiga, quer longe ou perto esteja, e na terra onde forem levados em cativeiro, caírem em si e se converterem, e na terra do seu cativeiro te suplicarem, dizendo: pecamos, perversamente procedemos e cometemos iniquidade. E se converterem a ti com todo o coração e com toda a tua alma na terra dos seus inimigos, que os levarem em cativeiro, e orarem a ti para o lado da tua terra, que deixe seus pais para essa cidade que eles deixem, para esta casa que edifiquei ao teu nome, ouve então nos céus, assento na sua habitação, e sua oração e a sua súplica, e faz-lhes justiça. Perdoa ao teu povo que houver pecado contra ti, todas as transgressões que houverem cometido contra ti, e dá-lhes misericórdia perante aquele que os tem cativos, para que deles tenham compaixão, porque o seu povo é a tua herança, que tiraste da terra do Egito, do meio do forno de ferro, para que teus olhos estejam abertos à súplica do teu servo e à súplica do teu povo de Israel, a fim de os ouvires em todo quanto clamarem a ti. Pois tu, para tua herança, os elegestes de todo o povo da terra, como tens falado pelo ministério de Moisés, teu servo, quando tirastes os nossos pais do Egito, Senhor Deus. E essa foi a oração de Salomão. É uma oração tensa, mas como é rica essa oração. E nesse momento em que eu estava lendo essa oração, como eu falei no dia do culto de intercessão, estava ali sentadinha do lado da Lohana, a gente estava orando ali juntas, eu comecei a ler essa oração, e como Deus tocou no meu coração com alguns elementos dessa oração. Tem muitos, mas, como diz o pastor Caio, a gente tem que tomar cuidado, eu só levantei 4. Então, 4 elementos nessa oração que me chamou assim muito a atenção. A primeira dela é o templo. Ele estava ali para fazer a oração pelo templo. E eu creio que, assim, Salomão era muito sábio. Ele sabia que nem se precisava de um templo, porque Deus estava em todo lugar. Deus está em todo lugar. Mas, assim, havia o desejo, desde do que Deus já tinha implantado no coração do pai dele, de se fazer o templo. Então, ele... Até para realizar o sonho do pai, ele orou a Deus e pediu para ajuda, né, para conseguir que Deus graciosamente ouvisse a oração dele, das pessoas,
e principalmente quando as pessoas fossem orar no templo. Viu quantas vezes ele fala nesta casa, quando as pessoas vierem orar nesta casa, quando estenderem a mão para essa casa. Ele enfatiza muito para Deus ouvir dos céus quando as pessoas vierem para orar no templo. Volta-te, pois, a oração do seu servo, no 28, ele fala: ó Senhor, meu Deus, para ouvires o clamor do teu povo, teus olhos dia e noite estejam abertos sobre esta casa, sobre o lugar do qual disseste, o meu nome estará ali. Para ouvires a oração do teu povo, teu servo fizer neste lugar. Então, ele estava ali fazendo essa oração, como eu falei, é como se fosse um evento de inauguração do templo. Então, ele tinha que colocar esse elemento templo na oração, porque ele estava ali mesmo enfatizando o templo. Ele até pede, né, para que as pessoas, quando fossem ser julgadas, porque as pessoas eram julgadas no templo naquela época, quando os juízes forem julgar, tivessem a ajuda de Deus para fazer os julgamentos. Segundo a justiça de Deus, quando alguém pecar, aí no 31, tá? Quando alguém pecar contra o seu próximo e puser sobre ele juramento, e vier o juramento diante do teu altar, quer dizer, no templo, nessa casa, de novo se referenciando ao templo, ouve tu, então, no céu e age, e julga os teus servos, condenando ao injusto, fazendo recair sobre a sua cabeça, e justificando o justo, e fazendo-lhe segundo a sua justiça. A justiça de Deus, daqueles que procuravam ser julgados no templo, fossem julgados com a justiça de Deus no templo. Essa é a oração dele. No 35 e no 38 também, Salomão vai falar da escassez de comida, da escassez de chuva, os alimentos. Ele sempre pede para Deus ouvir do céu quando as súplicas e as orações foram feitas nesta casa, estendendo as mãos para essa casa. Só que aí me traz o segundo elemento, que lendo, porque ele fala do templo a todo momento, mas todo momento que ele fala do templo, ele está fazendo o quê? Uma intercessão. Como essa oração de Salomão é uma oração intercessora, porque todo momento ele fala assim: Deus, quando o teu povo vier orar nessa casa, ouve tu dos céus. Ele está falando, vai faltar chuva, vai ter fome, vai ter guerra, o teu povo vai pecar, porque ele fala que todo homem é pecador. Vão pecar, ouve o Senhor dos céus, ouve a oração do teu povo. Como ele intercede pelo povo, o povo vai errar, mas o povo vai vir, vai orar neste lugar, ouve o Senhor do céu. A todo momento a oração tem uma intercessão. Essa oração do rei Salomão mostra um autêntico intercessor. Salomão, nesse momento, ele estava sendo extremamente intercessor pelo povo de Israel. Até mesmo a preocupação dele com os estrangeiros, né? Tem a parte que ele fala assim, no 41. Ouve o estrangeiro, que não for teu povo de Israel, quando vier até as terras remotas, por amor ao teu nome. Ele pede a Deus que ouça as orações e estenda a sua súplica, mostrando que o templo deve ser um lugar de adoração para todas as nações. Não é só para o povo de Israel. Mesmo o povo de fora que vinha para o templo para adorar a Deus, ele intercede até pelos estrangeiros. Senhor, escuta a oração deles, porque eles estão vindo para adorá-lo, para engrandecer o teu nome neste lugar. É uma oração intercessora repleta de petições para Deus, para que Deus guarde o coração e a mente do povo, para que eles possam andar nos caminhos de Deus e cumprir seus mandamentos, para que Deus atenda às súplicas do seu povo quando eles voltarem para o templo em busca de perdão, ajuda e orientação. Em especial também, para que Deus perdoe os pecados. Tem alguns versículos que ele fala bastante do pecado. E esse é o terceiro elemento que me chamou muita atenção na oração. Como ele, toda a sua sabedoria, já intercedia pelos pecados dos outros e os que ainda seriam, né, cometidos. Que nem ele fala aqui no 46. Quando pecarem contra ti, pois não há homem que não peque, e tu te indignes,
contra eles e entregarem as mãos dos inimigos, de modo que os levem em cativeiro para a terra inimiga, quer longe ou perto estejam. Nós cristãos sabemos que o pecado nos afasta de Deus. Não era diferente naquela época. Mas para que tenhamos uma reconciliação com Deus, a palavra nos diz que é necessário o quê? Arrependimento verdadeiro, confissão, súplica do perdão de Deus. Tem inúmeros versículos na Bíblia que a gente vê. Então, quando ele fala desse versículo, quando pecarem contra ti, ele não fala só assim, ó, quando o povo pecarem contra ti, pois não há homem que não peque. Seguindo nos versículos, no 47, no 48 e 49, eu vou só ler o que é o principal. Ele diz assim, na terra onde forem levados em cativeiro, tornarem a si, se converterem, te suplicarem dizendo, pecamos e perversamente agimos e cometemos iniquidade. Ou seja, estão confessando. Se converterem a ti de todo o seu coração e de toda a sua alma, orarem a ti para esta casa que eu edifiquei no seu nome, ouve então nos céus o assento da sua habitação, a sua oração e a sua súplica, e faz-lhes justiça. A oração de Salomão não foi uma oração assim. Ah, Deus, o homem peca mesmo e quando ele pecar o Senhor perdoa. Seria muito fácil, muito simples, né? Não, não. Em todo momento que a gente lê nos versículos bíblicos, que a gente fala sobre o pecado, para que haja o perdão de Deus, é necessário ter o arrependimento de coração, é necessário ter a busca, a súplica, a oração, para que Deus perdoe. Tem que ser verdadeiro. Assim como é bem conhecido o versículo 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se afastar dos maus caminhos, então eu ouvirei dos céus. Perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Pecou, o homem é pecador, como Salomão falou. Mas para que haja um reconciliamento com Deus, é necessário, todo momento. E isso é bem claro assim na oração de Salomão. Vários textos bíblicos onde ouvimos falar do pecado, ou que houve o perdão do pecado, teve arrependimento, é necessário que o pecador se converta, saia dos seus maus caminhos e suplique a Deus por esse perdão. Não é diferente na oração de Salomão. Salomão fez essa oração pelo povo de Israel naquela época, mas hoje não é diferente. A palavra de Deus não mudou, é a mesma. Deus continua perdoando, mas e o homem continua pecando. Como disse o sábio Salomão, não há homem que não peque. Então, hoje precisamos buscar o perdão de Deus, só que agora é diferente. Por quê? Porque agora nós temos Jesus, o nosso mediador. Naquela época, no templo, havia o véu. Com a morte de Jesus, o véu foi rasgado. Hoje a gente tem livre acesso. Hoje a gente pode ir direto ao Pai. Devemos orar sinceramente, confessar os nossos pecados, pedir perdão a Deus todos os dias. E Deus, assim como no tempo de Salomão, quando o povo de Israel orava, ouve dos céus a nossa oração. Creio que assim tem a reconciliação. A oração de Salomão é uma mistura de confissão, súplica, uma visão profunda de fé e devoção. E de muita gratidão, como eu falei no começo. Então, é o quarto elemento, eu deixei por último, mas eu já falei um pouco dele no começo, que é a gratidão, o orgulho do dever cumprido. Todo esse mês, foi um mês de oração, nós aprendemos muito sobre oração. E em vários momentos sobre como a gente aprendeu como orar, um elemento fundamental na oração, a gente aprendeu o que é a gratidão. A gente precisa colocar a gratidão nas nossas orações. E essa oração inteira de Salomão é inteira de gratidão, do que Deus fez, do que Deus ajudou ele a construir, a concluir,
Porque, como eu falei, era um sonho do passado, do pai. Ele carregou isso com ele e ele conseguiu concluir. Então, o coração dele, grato, cheio, o templo cheio, tudo aquilo que Deus já havia feito e demonstrado naquele lugar, ele estava muito grato. Então, eu acho que ele se ajoelhou naquele momento para orar, principalmente porque ele estava muito grato. Era uma gratidão enorme, assim. Quando a gente continua, aí já não é mais na parte da oração, mas é quando a oração acaba, ele abençoa o povo, já é no 54. Olha como é bonitinho, assim, eu imagino. Falei, eu imagino. Acabando Salomão de fazer a oração, acabando Salomão de fazer ao Senhor esta oração e essa súplica, estando de joelhos, com as mãos estendidas para o céu, se levantou diante do altar do Senhor, pôs-se em pé e abençoou toda a congregação de Israel em voz alta, dizendo: Bendito seja o Senhor, que deu repouso ao seu povo de Israel, segundo tudo o que disse. Nenhuma só palavra caiu de sua boca, de suas boas palavras, que falou pelo ministério de Moisés, o seu servo. O Senhor nosso Deus seja conosco, como foi com nossos pais. Não nos desampare e não nos deixe. Olha como ele termina essa oração. Ele levanta com as mãos erguidas, bendizendo o nome do Senhor por tudo o que aconteceu. E ainda assim ele ainda continua abençoando o povo. É com essa gratidão, é com essa liberdade que devemos também cultuar nos dias de hoje. O templo, naquela época, era um lugar de encontro com Deus. Um lugar onde o povo de Israel buscava a presença divina. Salomão orou para que Deus habitasse ali. Da mesma forma, nós podemos fazer hoje na nossa igreja. Hoje podemos orar, da mesma forma como nós podemos orar hoje na nossa igreja. Podemos orar para experimentar a presença de Deus em nossas vidas. Nossos momentos de adoração, podemos buscar uma comunhão mais profunda com o Senhor, reconhecendo que Ele é o centro da nossa fé e nossa adoração. Devemos nos reunir com alegria, com essa mesma gratidão de Salomão, nesse momento no templo. Com a gratidão por sermos feitos filhos escolhidos dele, conscientes de que Cristo é o centro da nossa fé. E Cristo tem que ser o centro do nosso culto e da nossa adoração. Com essa gratidão. E Deus... Eu continuei lendo e Deus ficou no meu coração. E depois que tudo terminou, Deus apareceu de novo a Salomão. Então, ele já estava grato por tudo que aconteceu ali. E Deus, de novo, aparece para Salomão. Aí já é lá no capítulo 9, versículo 3. O Senhor aparece a Salomão e diz: Ouvi sua oração e a tua súplica, que fizestes perante a mim. Santifiquei a casa que edificastes, a fim de pôr ali o meu nome para sempre. Os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. Tem recompensa maior? Tem recompensa maior de você ouvir de Deus que Deus é contigo? E Deus é contigo, irmãos. Deus é contigo. Que Deus, Ele está junto. Que Deus está ouvindo as súplicas, ouvindo as orações, ouvindo, e Ele está onde isso acontece de coração puro. Então é isso, essa é a palavra que Deus tem para a gente hoje, mas principalmente, o que eu quero deixar aqui naquela época era o templo. Hoje, esse é o templo. Então, a gente tem que buscar da mesma forma, com a mesma gratidão, com a mesma oração intercessora. A gente tem que buscar, porque Deus é o mesmo Deus. E o Deus que estava ali no templo é o Deus que vai estar aqui conosco todo momento. Eu creio que está. E principalmente depois que o véu foi rasgado, porque a gente tem esse livre acesso. Jesus está conosco e Ele tem que ser o centro do nosso culto. Amém?